Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo semanal quando a gente discute questões relacionadas a empreendedorismo, empresas, empreendimentos e outras coisas relacionadas ao tema. Hoje nós vamos falar sobre marcas, registro de marcas e franquias, a importância de se registrar uma marca e como você pode se tornar um franqueado, quais são as manhas, quais são os segredos. Para isso nós vamos conversar com o Leonardo Orlandini, que é da Total Documentos de Registro de Marcas e Franquias. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Léo. É um prazer muito grande tê-lo conosco aqui. Orley, eu que agradeço. É uma grande honra. Eu acho que vai ser um papo muito legal, levar as informações sobre propriedade intelectual para a turma. Vai ser muito bom. Vai ser, com certeza. Presta atenção aí que o papo é legal, principalmente você que é empresário ou pretende ser empresário, empreender com alguma coisa e lidar com essa coisa maravilhosa, tão gostosa e rica, que se chama franquia. Léo, vamos começar sobre o registro de marcas. Como é que o registro de uma marca contribui para a construção de identidade e reputação de uma empresa? Como é que é isso? O que a gente sempre fala é que a marca, ela é a alma da empresa. É o que cria conexão com o consumidor. E o consumidor é o propósito de uma empresa. Ela precisa de quem compra aquele produto, aquele serviço. E o que traz toda a conexão é a marca. Então, por isso que a gente sempre fala, a marca registrada, ela é o vínculo, é o principal ponto. E no final das contas, se a gente não tem marca, sobra o quê? Para quem vende produto, sobra uma commodity, né? Não tem valor agregado tão alto. Então, a marca é isso, ela é fundamental nessa conexão com o consumidor. E a marca, ela só é um patrimônio da empresa se ela for registrada. É o que eu ia dizer aqui, não basta você colocar no papel, no seu papel timbrado lá da empresa, na sua marca, na sua logo, se não registrar ela oficialmente. Alguém pode ir lá e tomar conta dela. Isso é um processo muito comum. Muitas vezes a pessoa vai, olha no Instagram, escolhe o nome, lança no mercado, e aí, no final das contas, essa marca já foi registrada por um terceiro, já é um patrimônio de outra pessoa. E aí, o que acontece? Ela acaba, no meio do caminho, tendo que mudar. Significa prejuízo, perda de tempo, risco. A gente sempre fala também que o empresário ele não pode correr um risco incalculável, né? E o fato dele não ter a marca registrada significa um risco que pode matar o negócio, de um dia para o outro. Então, esse processo da escolha do nome, ele é fundamental, mas é importante ter uma assessoria que acompanhe, que ajude a olhar se a marca já está registrada ou não, para evitar eventuais problemas que são comuns, né? Eu vi, parece, uma empresa, vamos falar o nome, acho que é Sodier. Isso. Sodier. A dona da empresa não registrou a marca e a marca cresceu, o produto cresceu, aquela coisa toda, ela teve prejuízo de milhões. De milhões. Como é que foi essa história mesmo, Léo? Essa é uma história bem interessante. A Sodier tinha um nome inicialmente e ela não fez o registro no momento adequado. Ela já estava com 60, 70 lojas e aí ela teve que trocar todas de uma vez. O que significou isso? Trocar toda a identidade visual, fachada, material publicitário, embalagem, ela jogou tudo fora e trocou. O prejuízo foi muito grande. Ela era uma franqueadora também, né? Ela já era uma franqueadora. E ela teve que trocar de todos os franqueados. Gente, que barbaridade. Se Foi um descuido, né? Vamos dizer assim. Acabou passando. E se ela não tivesse caixa, muito provavelmente hoje não existiria. Então, ela conseguiu fazer um investimento muito grande nessa nova identidade visual. Mas foi uma situação que vários outros empresários não teriam dado conta, né? Como é que é, Léo? Vamos botar um caso da Sodier. Uma outra pessoa, não, eu quero a marca Sodier para mim. Não, mas essa marca Sodier já existe. Eu falei, não, ela não está registrada. Eu vou pegar ela. Isso tem um pouco de pirataria também, não tem?
Tem sim. Como é que é o registro? A gente entra com pedido junto a uma autarquia do governo, que é vinculada ao Ministério da Indústria, chama Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, e ele dá a concessão daquele nome ou aquela logomarca ou a combinação dos dois para aquela atividade econômica para aquela pessoa. Então, por exemplo, Sodier, se foi registrado para serviço de bar, restaurante, lanchonete, confeitaria, é para isso que ela tá. Se outra pessoa entrar com registro, por exemplo, para serviço de educação, tem chance da pessoa conseguir, porque as atividades econômicas são diferentes. Então, são alguns detalhes que a gente tem que ter cuidado. E essa questão das cópias acontece muito. Às vezes a pessoa vê uma oportunidade, vê uma empresa crescendo e vai lá e registra o nome antes. Então, isso acontece muito. No registro da nossa empresa, por exemplo, a Prelo, até um exemplo, que eu notei que tinha Prelo não sei onde, mas Prelo, ramos diferentes. Atividades econômicas diferentes. Atividade econômica diferente. Aí eu e a minha sócia Bárbara falou, Bárbara, vamos botar esse trem para regulamentado bonitinho, porque aí, graças a Deus, registramos a empresa, tudo e tal. Então, uma maravilha, estamos aí tocando. Vamos tomar um café? Vamos. Beleza. E não é qualquer café não, viu, Léo? É o Café Cajubá. Obrigado. E se na sua região não tem... não tem uma venda, um supermercado, uma loja que venda o Café Cajubá, você pega o seu computador, o seu celular, entra no site do Café Cajubá, www.cafecajubá.com.br, entre lá no mix do Cajubá e escolha o seu produto que logo, logo chega em sua casa. Uma delícia. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Aqui é um exemplo, né, de uma marca bem sólida. Bem construída. Bem construída. O pessoal do Café Cajubá, eles têm muita atenção quanto aos registros. Eles lançam produto, mas eles sempre cuidam das marcas, né? Eu acompanho. O trabalho que eles fazem é espetacular. E aqui é um exemplo muito bom de marca protegida e a diferença que isso faz. Imagina se o Café Cajubá tivesse que trocar de nome, né? O que causaria? Então, esse cuidado que eles tiveram é fundamental hoje no sucesso da empresa. É o tanto de embalagem que tem, né? Um mix de produtos muito, muito extenso. E as marcas, elas ficam consolidadas na mente do consumidor. Então, para trocar, né? Para o consumidor entender que é outra marca depois de um tempo, é muito difícil. Bom, Léo, em que medida o registro de marca pode impactar as negociações de investimento ou parcerias comerciais de uma empresa? Então, é uma pergunta muito boa pelo seguinte. Hoje, as pessoas estão montando, principalmente startups, buscando investidores e grandes oportunidades. E se não tiver a propriedade intelectual registrada, a chance do investidor entrar é muito menor. Eu, particularmente, não entraria. Eu não compraria uma parte de um negócio que não tem marca. Ou uma startup, por exemplo, que desenvolve tecnologia, se ela não tem um software registrado, eu também não investiria. Por quê? Qual garantia de que o investidor tem que aquele patrimônio vai ser realmente da empresa, que vai dar retorno? O que garante o investidor que o software não foi feito por um terceiro? Então, é fundamental ter o registro. Não pode descuidar, né, Léo? Já foi o tempo, né, que ia no vai da valsa, né, como se disse. E o INPM está aí, né, também para proteger esse tipo de coisa, né? Sim. E antigamente era muito diferente. Por exemplo, a pessoa montava um supermercado de bairro e só as pessoas daquele bairro conheciam, né? Então não fazia muita diferença se a marca estava registrada ou não. E hoje o que acontece? Com redes sociais, Instagram, com o Google,
a vitrine é mundial. É. Então, os conflitos de marca eles estão crescendo cada vez mais. Não fica mais só até a esquina, né? Vai para a esquina do Japão, esquina da China. Sim. Olha, uma pergunta aqui. Como que o processo de registro de marca pode variar em diferentes países e regiões? E quais são os desafios associados a isso para empreendedores que buscam expandir globalmente? Ótimo. O Brasil assinou, nos últimos anos, um tratado chamado Protocolo de Madrid, que abre a possibilidade de a gente pegar um processo que está aqui no Brasil e levar para mais ou menos 160 países. A data de início do processo no Brasil vale como data de início no processo fora. Então, a gente consegue fazer essa internacionalização a partir daqui, de forma mais fácil, mais segura. E, além disso, a gente tem um outro cenário que é o seguinte. A estrutura do registro de marca no Brasil e fora são muito semelhantes. Por exemplo, as atividades econômicas que valem aqui no Brasil valem lá. Então, a parte de internacionalização não é tão difícil quanto já foi em outros momentos. Hoje está mais fácil, um pouco mais barato, né? O único problema é que a gente paga em franco suíço. E a nossa moeda não está tão favorável. Léo, e essa coisa de registrar a marca internacionalmente, como é que ficam os rótulos? Obviamente tem que mudar para aquela língua onde foi registrada. Acaba tendo um processo um pouco diferente. A parte da marca a gente leva da forma que está aqui no Brasil. Só que cada país tem algumas regras quanto à apresentação dos produtos. Então, pode ser que em algum país tenha alguma exigência de apresentação quanto a níveis de açúcar, sódio, esse tipo de coisa. A rotulagem passa por legislações específicas. Existem variações muito grandes, tá? Então, depende um pouco do país, da região, da regra, né? A gente tem o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que cada estado tem uma regra diferente. Então, torna a complexidade para levar uma marca daqui para lá muito grande, mais do que pelo registro da marca em si, mas pela regra de apresentação daquele produto, né? E a indústria, nesse caso, tem que mudar também completamente sua fórmula, né? Muitas vezes, sim. Muitas vezes, porque os padrões são... O que pode aqui no Brasil não pode nos Estados Unidos, uma suposição. Ou na Argentina, ou na América do Sul, algum país daqui. A gente tem um exemplo. Não é tão fácil achar cachaça ou aguardente na Europa e nos Estados Unidos. E muitas vezes é porque o nível de algumas substâncias que tem no produto aqui no Brasil não são aceitos lá. Então, são ajustes que tem que fazer. Muitas vezes tem que mudar toda a fórmula, a estrutura da indústria, o método de produção, para poder levar o produto para lá. Então, a exigência é muito diferente. Eles têm uma preocupação, eles estão um pouco à frente da gente na questão de saúde, na questão de regulamentação, de ser transparente com o consumidor, né? Do que tem em cada produto. Então, a gente tem alguma dificuldade quanto a isso também. Interessante, né? Você falou uma coisa. A gente pensa que a cachaça, né? A pinga nossa de cada dia. Seria cana fermentada, enfim, mas não, né? Parece que a coisa é mais complexa. No processo de produção, eles utilizam um catalisador que acaba poluindo um pouco a cachaça, e aí os níveis de alguns compostos químicos ficam acima do que é permitido em alguns países. Então, aqui circula, mas, por exemplo, na Espanha, Itália, França, não é aceito. Então, são alguns detalhes. Por isso que a gente não vê tanto o produto. Olha só, que coisa. Custos envolvidos no registro de uma marca, Léo, e como é que os empreendedores podem planejar e gerenciar esses custos de forma eficiente, vamos dizer assim? Beleza. O empreendedor ou empresário, ele pode registrar sozinho, ele não precisa necessariamente de uma assessoria. Então, ele tem essa condição de fazer. Se caso ele for fazer sozinho, ele vai ter o valor de taxa. Por exemplo, microempresas, empresas de pequeno porte, pessoas físicas, associações sem fins lucrativos, a taxa de protocolo vai de 142, 142 até
166, 166. Isso para iniciar o processo. Na hora que o INPI aceita a marca, ele cobra outra taxa, que é para emissão do certificado, finalizar o processo, e aí tem uma taxa de 298. Os processos estão levando em torno de 14 meses, se não tiver nenhuma disputa nem nada. Então, essas são as taxas do início ao fim do processo, nesse momento inicial. Parte dos honorários, cada assessoria cobra de uma forma. Certo. Então, você vai ter um investimento aí de 2 até 8 mil. Esse é o valor médio. A questão das classes, cada classe que adiciona, cada atividade econômica, aumenta um pouco a taxa. Então, e é importante falar isso pelo seguinte, por exemplo, uma loja de roupa, ela precisa de fazer o registro para atividade de comércio, só que muitas vezes ela coloca o nome na roupa, na etiqueta. Então, ela precisa na classe 25 também, que é para rotular o produto. Então, o produto fica protegido e a atividade de venda do produto também fica protegida. Por quê? Se a empresa fizer em uma só, a outra classe, a outra atividade econômica vai ficar desprotegida e qualquer um vai poder registrar. Fica irregular no caso também, né? Ou não? Fica, né? Fica, principalmente se alguém registrar antes. Aí a pessoa vai estar utilizando uma marca de terceiro. Olha, o domínio de uma marca, por exemplo, na internet. O nome de um e-mail, por exemplo. Vamos botar aí o meu. É orley@orleymoreira.com.br. Eu sei que tem um pessoal aí que cuida disso para mim, tal. Isso é registrado? Como é que é? Alguém pode pegar, que já me ofereceram uma vez dinheiro, quiseram comprar. O domínio? O domínio, entendeu? Eu não topei e tal, inclusive o meu tem até o .com. E isso tem que ficar atento também, né? Para alguém não ir lá e te tomar o domínio daquilo. Então, é importante fazer o registro do domínio também porque são registros independentes, mas é muito ruim. Por exemplo, se alguém registra o domínio com seu nome e aí você utiliza o seu nome para uma atividade comercial. E aí como é que explica para o consumidor, né? A gente depara com muitas situações. Por exemplo, ontem eu estava atendendo um cliente que uma pessoa pegou um domínio parecido com o dele, lançou no mercado, não tem registro de marca e começou a aplicar golpe aqui no estado, só que em Belo Horizonte, o cliente aqui de Uberlândia. E aí, qual que foi a sugestão para ele? Primeira coisa, fazer o boletim de ocorrência, para depois fazer a avaliação das medidas judiciais que dá para fazer. Mas essa questão do domínio tem que fazer a proteção também, porque anda junto. É o registro, né? E uma situação que é muito comum, e a gente está tendo muito problema, são as pessoas que registram domínio fora do Brasil, utilizam servidores fora do Brasil e aplicam golpe aqui. E aí tem algumas formas de tentar derrubar, mas aquele site fraudulento, só que é muito complicado, né? É mais complicado. Olha, o registro de uma marca, por exemplo, não basta o empresário ou a empresa for lá e registrar a marca, bom, está registrado, esquece. Até mais. Tem que ter um cuidado constante. Como é que é? Tem que sempre procurar atualizar isso. Como é que é esse processo? Então, essa é a grande vantagem de uma assessoria. Por quê? O que hoje as empresas fazem? Elas acompanham para saber se alguém entrou com marca igual ou semelhante. Então, vamos supor a Prelo. A gente acompanha e se alguém entrar com uma marca igual, mesmo que seja em outra atividade econômica, a função da assessoria é te avisar, falar, olha, uma pessoa entrou com a marca e é importante a gente tomar alguma medida, tomar algum cuidado. Então, são alguns aspectos que a proteção por si só ela não traz. A gente tem que fazer um trabalho complementar. Certo. A marca, depois da concessão, ela vale por 10 anos. É 10 anos sem taxa, sem custo. Só que é importante ficar olhando porque tem muita gente criativa. Tem gente que quer o nome e entra numa atividade econômica parecida. Tem gente que copia a logo. Então, tem que acompanhar para proteger, porque senão pode ser que alguém consiga uma marca semelhante. A Inconil Construtora está fazendo história no mercado imobiliário de Uberlândia. Numa visita à empresa, nós ficamos conhecendo quais serão os próximos investimentos na cidade. Coração da Zona Sul de Uberlândia. Vila Gávea está aqui atrás do shopping, né, do Uberlândia Shopping. É um complexo com 16 torres,
né? Nós estamos à frente desse projeto, então nós estamos trazendo o complexo World Trade Center, que são 3 torres comerciais. A primeira a gente lança agora, já em março, né, que é a primeira torre corporativa para médias e grandes empresas. Tá? Nós estamos fechando uma bandeira hoteleira de nome global também. Um dos pilares do Grupo Imponil é a inovação. Então, nesse conceito de inovação, nós estamos trazendo o conceito de senior living, dedicado ao público idoso, né? Mas aquele idoso ativo, né? Nós temos assim, uma gama de serviços complementares ao condomínio, né? Que auxiliam ali o idoso no dia a dia dele. Então, assim, dentro desse contexto, eu só posso dizer que o ano do Grupo Imponil vai ser maravilhoso, entre outras novidades. Que tipo de pena que pode incidir sobre essa pessoa que copia uma marca ilegalmente, Léo? Então, pode ser até cadeia. A pessoa pode ser presa por violação de direito de marca, crime de concorrência desleal. Uhum. Então, a gente depara com situações assim da pessoa pegar, copiar a marca de terceiro, aplicar golpe, ou então ter um proveito econômico. Às vezes nem aplica golpe, mas uma atividade concorrencial que a gente considera desleal. Isso pode ter multa, isso pode ter, assim, a troca, né, da fachada e da comunicação de forma imediata, e também, numa situação mais extrema, a legislação prevê a possibilidade de prisão. Então, é uma situação muito, muito séria. A cópia de marca, ela causa muito prejuízo. Por exemplo, uma Coca-Cola não deixa. Se você lançar um produto Coca-Cola, no dia seguinte o telefone toca, chega uma carta, uma notificação extrajudicial. Aí é muita coragem, né? Mas acontece. Acontece isso. De vez em quando as pessoas procuram a gente para registrar Coca-Cola com K, e aí a gente fala, não, mas não vai dar certo. É outra coisa, por exemplo, você que tem a empresa aqui de registro. Uhum. Você pode, por exemplo, recusar determinada marca, a pessoa chega lá com uma marca esdrúxula, uma coisa... Você pode chegar para não, companheiro, isso não dá para registrar. A gente recusa. Teve uma situação, deve ter 1 ano mais ou menos, que o rapaz ele queria registrar o nome artístico da esposa sem ela saber. No nome dele, como pessoa física. Espertinho. E aí, a gente achou muito estranha a história, e aí a gente falou, olha, a gente só pode te atender se tiver uma autorização dela, por escrito, falando que você pode ser o dono dessa marca. O INPI pede também documentos que comprovem, que demonstrem essa autorização da pessoa. Só que, de qualquer forma, a gente limitou. A gente falou, não, a gente não vai atender se ela não estiver ciente e autorizar por escrito. Porque, assim, acontece de tudo. Acontece da pessoa querendo registrar a marca sem um sócio saber. Acontece da pessoa querer registrar marca de concorrente, e aí tem um fator ético que a gente tem que levar em consideração, porque uma das nossas missões é tornar o mercado um pouco mais ético, né? Assim, temos que ser menos selvagem, né? Menos selvagem. E se a gente não tomar esses cuidados, o pessoal faz mesmo. E é muito... Eu fico muito surpreso com a criatividade do pessoal. Se fosse para o bem, eu acho que ia dar... É o que eu ia falar. Para o bem é difícil, né? Aparecer umas ideias assim, mais mirabolantes. Léo, além do nome e logotipo, que outros elementos de uma empresa podem ser protegidos por meio do registro de marca? E por que isso é importante? Perfeito. A gente consegue fazer o registro só do nome, só da logomarca. Aí a logomarca não pode ter nada escrito nela. Pode ser a combinação dos dois, que é a marca mista, que é o nome e a logomarca. E tem um exemplo muito pouco falado, mas que é muito legal, que é a marca tridimensional. Toblerone, eles registraram a marca como tridimensional. Toblerone é aquele chocolatinho, aquela coisa. Você pode ver que não tem nenhum chocolate em caixa triangular no mercado, só o deles. Por quê? É protegido. E aí foi um diferencial tão grande que provavelmente isso potencializou a marca, né? Então, é um exemplo fantástico. A Coca-Cola também registrou como marca tridimensional aquela garrafa em gomos.
quando eles desenvolveram, eles queriam que se a pessoa pegasse a garrafa no escuro, ela soubesse que era da Coca-Cola. Isso se tornou um diferencial tão grande da marca que foi protegido como marca tridimensional. A própria marca procurou a sua proteção, né? Sim. No caso. E, além disso, a gente tem outras formas de proteger. Por exemplo, a gente tem cliente que atendemos na proteção. A gente registrou os móveis da loja. É um cliente que tem uma preocupação muito grande com a marca, com a comunicação visual dele, com os projetos. Ele não queria abrir brecha para alguém copiar. A empresa dele é de muito sucesso, está com 180 unidades já ativas. Ele fez o registro de todos os móveis, como desenho industrial, fez registro dos softwares, do projeto arquitetônico e das marcas. Então, a pessoa não pode copiar praticamente nada do que ele desenvolveu, e foi tudo criação própria. Então, o resultado foi excelente. Aí, essa questão da proteção acaba, muitas vezes, transcendendo a marca. Passa para objetos, para projetos e outras coisas também. É uma propriedade intelectual também, né? De quem criou aquilo ali. O cara gastou neurônio ali para energia. Uhum. Ô, Léo, você mais ou menos já falou sobre isso aqui. Como uma estratégia sólida de proteção de marca pode agregar valor ao negócio e influenciar sua posição no mercado competitivo. Uhum. A marca, a função principal dela é diferenciar um produto ou um serviço. E aí, quanto mais diferente, quanto mais única for a marca, é mais fácil a comunicação deixar registrado na mente do cliente. Para a gente é muito difícil quando os clientes querem registrar nomes muito semelhantes aos concorrentes. Por exemplo, na parte de odontologia, a gente depara assim, com combinações de oral mais, oral mega, oral vida, oral life, oral plus, oral... E isso tudo traz uma dificuldade um pouco maior para o empresário, para ele conseguir consolidar a marca dele na mente do cliente, para o cliente lembrar e conseguir diferenciar. Então, a marca, ela é principalmente para isso, para diferenciar, e se ela for bem escolhida, ela facilita em todo trabalho de posicionamento, em todo trabalho de fixação. A gente tem um exemplo aqui, o Café Cajubá. É o único, não tem nada parecido. Isso facilita a comunicação, né? Fica mais... Você vê de longe, você já reconhece, sabe, né? Você reconhece. Não tem uma marca parecida com a Coca-Cola, ou McDonald's, ou essas grandes, né? Subway. São únicas, e isso faz diferença no sucesso da empresa. A empresa precisa ter uma marca que acabe marcando, né? É a identidade, né? Toda a identidade, a comunicação, essa conexão com o consumidor. Então, quanto mais diferente, quanto mais único, melhor. Legal. Bom, para a gente matar esse assunto das marcas, do registro, quais são os passos essenciais, presta atenção, que um empreendedor deve seguir para registrar sua marca de forma eficaz e garantir sua proteção legal? Primeira coisa, fazer uma análise de viabilidade do nome. Saber se já está registrado, se é um patrimônio de terceiro. Porque saber se não tem alguma proximidade com uma grande marca, uma marca de alto renome. Então, a primeira coisa é identificar isso. Com essa etapa concluída, aí a gente passa para uma segunda etapa, que é a classificação, entender em qual atividade econômica ou quais atividades econômicas a marca se encaixa. Então, muitas vezes, a atividade do cliente ele transcende uma classe. E aí, entender exatamente qual o tamanho da proteção que ele precisa. E aí, a partir daí, preparar os documentos e dar sequência no processo. O processo precisa de um formulário preenchido com as informações da marca, informações da atividade econômica, descrição da logomarca. A gente transforma a logomarca em códigos para que o INPI possa cruzar dados e encontrar semelhantes ou não. Então, é a apresentação desse formulário, uma procuração que dá poder para a assessoria prestar esse serviço, a guia de recolhimento da União paga, com comprovante de pagamento, e algum documento adicional que, porventura, faça necessário. Por exemplo, uma autorização para registrar o nome pessoal, ou um nome artístico, ou um apelido, ou alguma coisa assim. E isso são os documentos base,
e a partir daí a gente consegue dar sequência. Não é uma coisa assim tão rápida, né? Não é da noite para o dia, não, né, Léo? Demora um pouco, né? Já foi mais rápido. Né? Antes demorava 5 meses e meio e hoje está levando 14 meses, pelo menos. Poxa, Então, é uma compensa, né? Vale a pena. tem que fazer. E a gente está na expectativa do INPI conseguir diminuir os prazos novamente. Teve uma mudança na presidência do INPI e uma das bandeiras desse novo presidente, que é um servidor de carreira lá dentro, é de diminuição dos prazos. Então, para a gente isso é muito importante, porque para o empreendedor, para o empresário, gera muita ansiedade, insegurança, né? Com certeza. Ele entra com o processo, depois de 1 ano e pouco, descobre muitas vezes que o INPI não aceitou. E aí, quais são os próximos passos, né? Para o empreendedor, isso é muito ruim, porque ele acabou fazendo investimento. Então, quanto mais rápido, melhor. E aí a gente está nessa expectativa de melhora de prazo. É a famosa burocracia, né? Mas tudo bem. Bom, vamos partir lá agora para as franquias. Quais são os critérios que uma empresa utiliza para selecionar potenciais franqueados? Por exemplo, eu tenho uma sorveteria. Eu quero distribuir a minha marca em outros locais e ofereço a minha marca. Como é que é isso? Perfeito. Cada empresa ela tem liberdade de estabelecer os critérios dela. Então, a gente tem alguns casos que a empresa exige que o franqueado fique à frente do negócio. Tem outras que possibilitam o franqueado ter outras atividades econômicas. Então, são alguns detalhes que vão de acordo com cada negócio, mas é importante trazer, assim, a Chili Beans, por exemplo, que é um caso de sucesso fantástico. Ela gosta que o franqueado tenha atenção total quanto à marca, não pode ter outros negócios, então ele tem que entrar mesmo no... Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Ela também exige que o franqueado não tenha tantas unidades da Chili Beans, então tem um limite até por uma questão tributária, porque senão ele estoura o faturamento e muda de regime tributário, fica mais caro a operação. Então varia um pouco. O que normalmente é padrão? A franqueadora exige quem tem um perfil empreendedor, um perfil mais comercial e que tenha capacidade de liderança. Então, são esses os pontos principais. Mas depende um pouco de cada estratégia. Tem negócio que anda um pouco mais sozinho, tem negócio que precisa mais do dono presente. E o franqueado ele acaba sendo um dono da empresa também. Como é que é essa questão do suporte e de treinamento que oferece para o franqueado? Como é que é isso? Então, o treinamento, ele é um trabalho de capacitação. A franqueadora tem que entender que se a pessoa tivesse capacidade, tivesse no momento de tocar o negócio sozinha, ela não entraria na franquia. Então, o treinamento é um ponto principal para fazer dar certo. O treinamento inicial, ele tem que ser apresentado para o franqueado, para o possível franqueado, antes dele entrar no negócio. E quanto mais completo, melhor. Hoje, a visão mais moderna das franqueadoras é oferecer para os franqueados ou para os funcionários deles uma universidade corporativa com videoaula. Então, essa questão da capacitação é fundamental. E o suporte, o que a gente sempre indica é que seja tudo registrado. Evitar suporte por WhatsApp para não ter informações divergentes. Contraditórias, né? Ou, por exemplo, um funcionário da franqueadora passou uma orientação para o franqueado, só que isso não está registrado e aí acaba se perdendo. Então, o suporte é importante ser ágil, eficaz, bem direcionado e sempre registrado, pelo menos numa plataforma, alguma coisa assim. Ter um canal de comunicação oficial. Léo, como é que são calculados o royalty e os custos dessa franquia? Tá. A franqueadora ela tem autonomia para a escolha dos royalties que ela vai cobrar dos franqueados. E o franqueado fica sabendo antes. Não tem uma lei que determina tantos por cento, não, né? Não. A lei exige que a franqueadora apresente para o possível franqueado antes de ele entrar no negócio. Então, a regra é que seja claro, que a pessoa entre sabendo quanto que é. Hoje,
as franqueadoras elas têm diminuído o valor de royalties para não estrangular os franqueados e têm oferecido alguns serviços adicionais. É uma visão um pouco mais moderna também. Então, o que o pessoal tem feito? Ao invés do franqueado contratar uma agência de marketing local, às vezes, ao invés de contratar uma contabilidade ou um serviço de cobrança local, ele contrata esse serviço da franqueadora combinado com os royalties. Então, a franqueadora passa a ter diversas fontes de receita, né? E a questão dos royalties, o que é mais comum? Percentual sobre faturamento bruto. Esse é o mais comum. Só que hoje a gente está vendo já também algumas franqueadoras que cobram royalties fixos. Então, 1, 2, 3, 4 salários. Às vezes uma combinação de royalties fixos com percentual. Então, varia um pouco de negócio para negócio. Isso vai muito de entendimento, né? De franqueado para franqueador. E o franqueador, ele tem que calcular muito bem para ele conseguir viabilizar a operação dele, mas para não sangrar o franqueado. Porque o sucesso da franqueadora é o franqueado tendo um bom resultado. Com certeza. Então, isso é fundamental. Neste ano de 2024, a Start Química, do grupo Himmelsberger, completa 37 anos de mercado. É um conglomerado genuinamente brasileiro com mais de 3.500 colaboradores. São empresas nas áreas de embalagens, cosméticos e beleza, aditivos agrícolas, cuidados orais. A Start, empresa matriz do grupo, possui o maior mix de produtos químicos do Brasil, envolvendo limpadores, detergentes, desinfetantes, lava-roupa, amaciantes, etc. São mais de 35 mil pontos de vendas em mais de 2.000 municípios e exportando para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e África. Léo, qual que é o perfil de empreendedor ideal para se tornar um franqueado de uma determinada marca? O que é o melhor? É a pessoa que tem vontade de trabalhar, que tem, assim, a consciência que ele está comprando um modelo de negócio validado, só que exige dedicação, né? O contraponto é o pior tipo de franqueado é o que acha que as coisas vão acontecer sozinhas. Então, o franqueado ele tem que saber que é a mão na massa, que tem que ir, dedicar, que é um negócio, que ele está lá na ponta, que ele vai receber uma estrutura pronta, mas que ele que vai fazer acontecer. A responsabilidade é dele, do franqueado. Então, é quem tem essa consciência, com um perfil empreendedor, que seja organizado, que consiga seguir as regras, porque é muito ruim para a franqueadora quando o franqueado reinventa o negócio. Isso é muito comum. E pode? Não. Assim, não pode. Fica estabelecido na regra do contrato, né? Até penalidades, 1, 2, 10, 20 salários mínimos, né? Por violação das regras, né? Só que muitas vezes o franqueado acaba reinventando negócio, trazendo, por exemplo, na parte de alimentação, trazendo produtos diferentes, buscando fornecedores que não são homologados. Inventa uma receita aqui, outra ali, né? Muda o cardápio. O que é o melhor processo? O franqueado faz a análise, leva para a franqueadora, aprova, a franqueadora faz um piloto e replica para a rede. A gente tem um exemplo fantástico que é o Big Mac. Big Mac é o sanduíche mais vendido no mundo e foi ideia de um franqueado. Passou para o McDonald's, McDonald's validou, testou e aí depois replicou. E é o sanduíche que todo lugar tá, né? Para quem gosta é uma delícia, né? Ô, Léo, quais são as principais vantagens competitivas de uma franquia que uma franquia oferece em comparação com outras do mesmo setor? Uma franquia ela tem que trazer para o franqueado uma possibilidade de desenvolver um negócio mais fácil. Ela tem que passar, quanto mais pronto ela passar as informações, os dados, os métodos, procedimentos, melhor. Por exemplo, a Total Documentos é uma franquia, a gente transformou numa franqueadora, estamos com 9 unidades ativas e o que a gente oferece para o franqueado? Modelo de e-mail, modelo de proposta, modelo de contrato, tabela de preço, script para atendimento, suporte na análise da marca, se passa ou não passa, todo o acompanhamento operacional. Então, são esses pontos. O que a gente aprendeu tudo que a gente faz, a gente transforma em documento e disponibiliza para a rede.
Recentemente, a gente atendeu, em conjunto com o franqueado de Curitiba, uma empresa pública do estado do Paraná. A Lotopar, é uma loteria. E aí, toda a carta de apresentação, tudo aquilo que a gente desenvolveu para atender aquele cliente, a gente documentou e possibilitou todos da rede a terem acesso. Então, quanto mais pronto, mastigado a franqueadora conseguir entregar, melhor é. É bem mastigado mesmo, né? Porque facilita demais. E para o franqueado, qual que é a maior reclamação de um franqueado? Falta de suporte da franqueadora e falta da linha, né, documentada, quais etapas. No ramo de alimentação, é importante você pesar o sal. É importante você passar tudo pronto de uma forma que, se a pessoa experimentar aquele determinado prato naquele restaurante ou na unidade de outra cidade, a experiência vai ser a mesma. O Outback, ele funciona... É uma franquia um pouco diferente, só que o Outback, na hora que você entra, a pessoa abre a porta. Isso acontece na unidade daqui, de São Paulo, Belo Horizonte. O garçom se apresenta de uma forma muito específica, muito única. Então, são esses pontos que fazem diferença no sucesso da empresa. A pessoa está aqui no Outback daqui, está no Outback de Ribeirão, Outback de São Paulo. A experiência é a mesma. É a mesma coisa. E padroniza, né? Quanto mais padronizado, melhor. Léo, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos franqueados? De um modo geral, o franqueado ele não tem uma experiência como empreendedor ou empresário. Então, ele tem que aprender todas as etapas. Você que tem empresa já tem muito tempo, você sabe tanto que é difícil lidar com equipe, formar equipe, atender cliente. O franqueado, ele procura uma franqueadora justamente porque ele tem algum ponto que ele não está pronto para administrar isso sozinho. Então, esse é o maior desafio do franqueado, é conseguir se capacitar para conseguir tocar o negócio e ele entender que ele é um empresário responsável pela unidade dele. Então, se ele tem uma dificuldade de gestão de pessoas, ele tem que se capacitar. A franqueadora pode dar o caminho, só que ele também vai ter que sentar na frente do computador, assistir às aulas. Ele tem que ter humildade também, né, para aprender, né? Para aprender. E para acionar a franqueadora. Se ele tem uma dificuldade, né, ele tem que falar, olha, ô franqueadora, estou precisando de suporte nisso, eu preciso que vocês me ajudem, porque a franqueadora ela tem por função ajudar nesse tipo de situação. Como é que é o processo de seleção e desenvolvimento de novas localizações para as unidades franqueadas? Então, varia um pouco. Tem franqueadora que estabelece, por exemplo, que determinada região ou cidade é exclusiva do franqueado. Tem franqueadora que permite essa concorrência, né? Aqui, por exemplo, em Uberlândia, a gente tem várias unidades do McDonald's. Então, tem esse ponto. E por exemplo, uma atividade de comércio que precisa de fluxo de gente, existem algumas ferramentas que falam, olha, naquela determinada região passa tantas pessoas com tal perfil, com tanto de renda, e aí ajuda nessa escolha. A combinação do ponto ideal com o preço de aluguel é fundamental também, porque não adianta o ponto ser muito bom e o aluguel ser muito caro, né? Em rede de farmácia, por exemplo, eles fazem uma análise do seguinte, o ponto faz tanta diferença... Essa análise é uma pesquisa. É uma pesquisa. Existem algumas ferramentas que já entregam praticamente tudo pronto. Fala, olha, determinada esquina passa X pessoas por dia, o pessoal consome tanto, a tecnologia ela veio e abriu muitas possibilidades, né? Então, a gente tem esse cenário e acaba variando bastante, assim, de negócio para negócio. Tem negócio que precisa de determinado perfil de cliente, tem negócio que não faz diferença se passa muita gente na porta ou não. E outros negócios são de impulso, né, de giro. Sei. Então, por exemplo, uma sorveteria do Chiquinho. Às vezes você não está com vontade, mas está passando lá na porta, calor. As lotéricas são franquia? Então, as lotéricas têm um perfil
de franqueado é uma contratação um pouco diferente. Isso vale também para o Correio. O Correio também, ele funciona como um franqueado, só que é uma parceria um pouco diferente. Ela é vinculada a empresas públicas, né? E aí tem um perfil um pouco diferente, só que segue as mesmas regras. O Correio hoje, por exemplo, é muito disputado também. As lotéricas, elas estão passando por um momento de transformação, já não são o que eram antes por causa dos aplicativos, a facilidade que a gente tem. Só que elas seguem o mesmo perfil e as mesmas regras. Então, a gente acaba vendo a prestação de serviço sendo muito semelhante também. Não basta, por exemplo, eu vou montar uma lotérica. Não é Não. assim, né? Você precisa de algumas autorizações especiais, algumas coisas específicas, tem que assinar o contrato de franquia. Então, são alguns detalhes que tem que ter atenção. Muito bom. Léo, quais são as políticas de marketing e publicidade estabelecidas para promover a marca e das unidades franqueadas? É fundamental que a franqueadora ela tenha as regras muito claras do que pode ser ou não divulgado pelo franqueado. Porque é a mesma situação do franqueado querer reinventar o prato. Muitas vezes o franqueado reinventa a comunicação da empresa. A gente depara muitas vezes com o franqueado simplesmente pegando uma imagem de concorrente e publicando na rede social dele. Então, são situações que acontecem e aí as regras têm que ser muito claras mesmo, a estratégia, o conteúdo. E aí, por isso que quanto mais pronto, mastigado a franqueadora entregar, menor a possibilidade de erro. Muitas vezes o franqueado ele acaba violando direitos de terceiros ou então atingindo a própria marca por algum descuido, falta de conhecimento. Desconhecimento, né, completo. Isso. Léo, como é que a empresa garante a proteção e os cumprimentos dos direitos e responsabilidades tanto dos franqueados quanto da empresa mãe do franqueador? Isso tudo fica estabelecido em contrato. As regras do jogo, elas estão estabelecidas na circular de oferta de franquia, que é o documento principal, e no contrato de franquia. E aí é passado para o franqueado quais são as responsabilidades dele e quais são da franqueadora e como é que é a relação entre os dois. Então, por exemplo, normalmente as franqueadoras colocam que o franqueado ele é responsável pelo consumidor final, pelas relações trabalhistas da unidade dele, por pagamento de impostos, por verificar autorizações da cidade. Então, por exemplo, ele pode montar aquela unidade naquele determinado ponto. Muitas vezes isso é responsabilidade do franqueado. E ele tem que cumprir isso, está estabelecido em contrato. A franqueadora, ela tem as responsabilidades dela também. Muitas vezes ela assume alguma coisa operacional, atendimento, suporte, entrega de manuais. E isso tudo ela também é obrigada a cumprir. Então, as regras elas têm que estar bem claras no acordo entre eles, no contrato e na circular de oferta de franquia. Por isso que é importante um projeto bem feito de franquia. Porque depois que você assina com o franqueado, é um casamento de 5 anos, com aquelas regras. Para conseguir fazer uma alteração, precisa de um aditivo contratual. E é sempre muito desgastante, né, essa conversa. Então, assim, tudo tem que ser pensado antes. A parte do projeto de franquia é basicamente isso, é pensar nesses detalhes antes de assinar com o primeiro franqueado. É uma questão de responsabilidade civil também, né? Porque não é simplesmente o franqueado chegar e falar eu não estou gostando disso, mas não vai ser do jeito que eu quero. Não é assim, né? Não. Tem franqueadora que é mais flexível, tem franqueadora que não. Tem franqueadora que permite o franqueado vender fora o ponto dele, participar de eventos, vender em outras cidades. Mas, assim, depende muito da regra, né, do negócio em si. E tudo estabelecido traz a limitação que o franqueado tem. Ele não pode fugir do que já foi acordado. Muito bom, Leonardo Orlandini. Foi um prazer enorme conversar com você aqui. Bom, às vezes passou algum assunto batido aqui que você, porventura, quer esclarecer, está aí à disposição. Sobre o registro e sobre as franquias. Perfeito. É importante falar que a proteção da propriedade intelectual, marcas, patentes, desenhos industriais, registro de software, elas são fundamentais para o negócio. Muitas vezes o segredo industrial
é o suficiente para proteger uma receita de bolo, uma receita de drink. Então, são alguns detalhes que fazem diferença. A gente acaba atendendo cliente que quer proteger lista de fornecedor, fórmulas, lista de clientes. Isso tudo pode ser protegido por meio da propriedade intelectual. Então, proteger cliente, lista de clientes. Lista de cliente, lista de fornecedor, são segredos de negócio. No mercado, a gente depara com situações de concorrência desleal muito forte, de um concorrente tentar comprar a lista de fornecedor do outro através de um funcionário. Então, são situações complexas que a gente depara no dia a dia, principalmente no setor de alimentação. É muito comum. Então, a propriedade intelectual, ela faz esse negócio acontecer. Ela garante que o que é seu é seu. É uma tranquilidade a mais, né? E importante, né? Muito importante. Fundamental. Ô, Léo, muito obrigado, viu, pela sua Eu presença agradeço. aqui. Tá? Tenho certeza que foi uma gama de informações muito importante que você passou para o nosso público. Tá? Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer. Sempre muito bom falar com você. E estou à Prazer é todo disposição. nosso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar, a gente vai conversando. Beleza. Encerramos assim mais este Conversa com o Orley. Continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Obrigado.